Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Guimarães e estamos aqui para resolver uma questão de sistema linear. Nesta primeira questão, nós vamos utilizar o método do escalonamento. E o enunciado diz o seguinte: resolva o seguinte sistema linear pelo método do escalonamento, ou método de Gauss, ou a forma escada, tá? São formas semelhantes de estar falando sobre esse método. Então, nós devemos observar o seguinte, tá? O escalonamento ele vai simplificar o nosso sistema. E o nosso objetivo é fazer operações elementares aqui entre linhas, entre as equações, de tal forma que a gente possa obter elementos nulos nos coeficientes. Então, observem o seguinte. Nós temos aqui esta primeira equação, esta segunda equação e esta terceira equação. Então, na forma final, nós devemos ter que, nesta primeira equação, não precisa ter nenhum elemento, nenhum coeficiente nulo. Nessa segunda equação, nós devemos provocar que um desses coeficientes deve ser nulo. Na terceira equação, nós devemos provocar dois coeficientes nulos, de tal forma que, se eu conseguir zerar esse coeficiente, né, eu zero isso tudo aqui. Tá? Fazendo com que nós tenhamos um coeficiente nulo na segunda equação. Já na terceira equação, nós devemos progredir, né? Dois coeficientes nulos. Então, se eu consigo um coeficiente nulo, eu zero essa parte e também zero esta parte aqui. E aí nós vamos ter algo parecido com uma escada. Tá? Por isso o método do escalonamento ou forma escada. Tá? E para isso nós devemos realizar operações elementares entre linhas, tá bom? Então, uma forma legal de fazer é nós coletarmos aqui os coeficientes e colocar na forma matricial, para evitar estar reescrevendo, né, as incógnitas x, y, z. Então, como que nós teríamos? Nós teríamos aqui o primeiro coeficiente 1, o segundo coeficiente 1, o terceiro coeficiente 1. E o 1, tá, que está acompanhando aqui o x, 1 acompanha o y e 1 acompanha o z. A gente passa um traço aqui, tá, e bota aqui, vamos botar aqui o termo independente, que é o 6. Tá aqui. Na linha, na equação de baixo, nós temos os seguintes coeficientes: o 2, o 3 e o 1. O 2 acompanha o x, o 3 acompanha o y e o 1 acompanha o z. E o independente é o 11. Na terceira equação, nós temos o coeficiente 1, que acompanha o x, 2, que acompanha o y, 3, que acompanha o z, e o 13 aqui independente. Então, a gente conseguiu transformar o nosso sistema, pegar os coeficientes e colocá-los na forma matricial. Tá? E agora nós vamos fazer a operação com esse sistema. Então, é preferível que você tenha aqui nessa primeira linha, né, o primeiro coeficiente que ele seja 1. Aí você pode alternar as linhas. Eu posso trocar, por exemplo, essa terceira linha com a primeira, sem prejuízo nenhum para as operações. Tá bom? Poderia trocar a terceira linha com a primeira, sem problema. Mas como a nossa primeiro coeficiente é 1, então beleza, vamos trabalhar com ele. Nós devemos fazer o quê? Nós devemos fazer uma combinação aqui de tal forma que a gente consiga zerar esse elemento aqui, tá? Este elemento aqui que eu estou circulando, tá bom? Então é isso que nós devemos fazer. Então, olha só o que é que acontece. O que é que nós vamos fazer? Para que a gente possa zerar esse elemento aqui, eu vou multiplicar esta primeira linha todinha, tá? Eu vou pegar a linha 1 e multiplicar pelo oposto do coeficiente logo abaixo, que acompanha o x, que é o 2. O oposto dele, menos 2. Tá? E aí eu vou somar com a própria segunda linha na qual eu estou operando. E este resultado eu vou substituir na linha 2. Então faço a operação de multiplicar toda a primeira linha por menos 2
esse resultado eu somo elemento a elemento com os elementos da segunda linha. E aí, esse resultado obtido, que esses coeficientes, nós vamos utilizar uma nova matriz e reescrevendo esse resultado na linha 2. Tá? Então, vamos ver como vai ficar. Vou fazer aqui separado. Tá? Vou multiplicar a primeira linha por menos 2. Então, 1 vezes menos 2 dá menos 2. 1 vezes menos 2 dá também menos 2. E 1 vezes menos 2 também fica menos 2. O 6 menos 2 fica menos 12. Bom, e aí eu vou somar com a segunda linha. A segunda linha nós temos 2, 3, 1 e 11. Não estou fazendo operação nenhuma com a segunda linha. Tá bom? E o resultado que nós obtivemos aqui, nós vamos substituir na linha 2, reescrevendo, né, nova matriz. Menos 2 com 2, 0. Conseguimos provocar um coeficiente nulo. Ótimo. Menos 2 com 3 vai ficar 1. Menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Menos 12 com 11, menos 1. Então, esses aqui, esse resultado, nós vamos substituir na segunda linha. Tá certo? E aí nós conseguimos o objetivo de ter um coeficiente que está acompanhando o x como sendo nulo. Então, o que é que nós vamos obter aqui? Nós vamos obter. Tá? Perceba que nós só vamos reescrever a segunda linha. As demais nós vamos repetir. Os coeficientes. 1, 1, 1, né? E o 6. E aí, na segunda linha, né, é que nós vamos substituir o resultado obtido, que foi 0, 1, menos 1, menos 1. E repete a terceira linha, porque não mexemos com ela, não fizemos nenhuma operação com ela. E essa é a nossa nova matriz, tá? Dos coeficientes, certo? Agora percebam o seguinte, agora eu vou tentar zerar este coeficiente aqui, é o primeiro coeficiente da terceira linha. E aí, se a gente for perceber, fazendo operação semelhante, nós vamos operar a primeira linha agora com a terceira linha. Fazer a operação semelhante com o que a gente fez anteriormente. E para isso eu vou pegar a primeira linha, L1, e vou multiplicar pelo oposto desse valor. Tá? Se esse valor é 1, o oposto dele é menos 1. Tá? E aí, depois de multiplicar a primeira linha por menos 1, o que é que eu vou fazer? Somar com esta que eu estou querendo zerar. Eu estou querendo zerar o coeficiente, que é a terceira. Então, isso eu vou somar esses resultados com a terceira linha. E o resultado disso, vou substituir na terceira linha, tá? Que é o nosso objetivo. Certinho? Então, vamos fazer agora essa operação. Multiplicar todos os elementos da primeira linha por menos 1. Nós vamos ter aqui menos 1, menos 1, menos 1. E agora aqui, menos 6. E aí vou repetir a terceira linha, que são os elementos que eu vou estar somando com esta operação da primeira. O resultado vai nos dar o quê? Olha que legal. Menos 1 e 1, 0. Esse é o nosso primeiro coeficiente não nulo. Menos 1 e 2, 1. Menos 1 e 3, 2. Então, nós vamos ter aqui o menos 6 e o 13, 7. Então, esses elementos é o que nós vamos substituir agora na linha 3, formando uma nova matriz. Bom, e é isso que nós vamos obter. Então, vou reescrever aqui. Se vocês quiserem acelerar o vídeo, pular o vídeo para que nós possamos adiantar, tá? Não tem problema nenhum. O que nós vamos ter aqui na nossa matriz agora são os coeficientes 1, 1, 1 e 6. Na segunda linha, 0, 1
menos 1 e menos 1. E a terceira linha, né? 0, 1, 2, 7. Então, 0, 1, 2, 7. E aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos que na segunda linha, na primeira linha, nenhum elemento nulo, tá? Nenhum zero. Na segunda linha, um elemento nulo, um zero. Na terceira linha, um elemento nulo, um zero. Agora, nós devemos fazer com que apareça um outro zero na terceira linha. Fazendo isso, a gente consegue obter a forma escalonada, tá bom? Nós temos 3 equações e na última equação nós vamos conseguir 2 zeros. Não dá para zerar os 3 porque aí não é possível fazer essa operação. A gente não vai encontrar um valor de x, um valor de y, um valor de z, tá bom? Nessa equação não é possível. Então vamos lá. Agora, para zerar, né, nós devemos operar agora a segunda e a terceira. Nós não vamos operar mais com a primeira, e se a gente operar com a primeira e a segunda, a primeira e a terceira, a gente vai fazer que apareça algum elemento aqui ou aqui, né, onde a gente zerou. E a gente não quer que apareça um novo número. Então a gente não mexe mais com a primeira linha. Vamos operar só com a segunda e a terceira linha. E aí percebo que tá legal, tá bom para zerar esse elemento aqui, né? Porque já que esse aqui é 1, basta eu multiplicar com o oposto desse coeficiente. O oposto de 1 é menos 1. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a segunda linha, multiplicar pelo oposto desse coeficiente. O oposto de 1 é o menos 1. Como o objetivo é zerar a terceira linha, nós vamos fazer essa soma com a terceira linha. E esse resultado nós vamos substituir na terceira linha. E aí a gente consegue o nosso objetivo. Bom? Então nós vamos obter agora o quê? Fazendo essa operação, tá? Vamos pegar a segunda linha, multiplicar ela por menos 1. Nós vamos ter o 0, menos 1, 1 e 1. Tá? Estou só invertendo o sinal dos coeficientes, já que a multiplicação é por menos 1. Eu vou pegar a terceira linha, né, e repetir aqui os seus coeficientes. 0, 1, 2 e 7. E agora fazemos a operação para obter os coeficientes que vão estar na terceira linha. 0 com 0, 0. Menos 1 com 1, 0. 1 com 2, 3. 1 mais 7, 8. Então, esses elementos aqui é o que eu vou substituir, tá, na terceira linha. Certo? E aí nós vamos repetir a matriz. E aí fazendo essa substituição na terceira linha. Nós temos na primeira linha 1, 1, 1, depois o 6. Nós vamos ter o 0, o 1, o menos 1 e o menos 1. E na terceira linha, quem que nós vamos colocar? O nosso resultado. 0, 0, 3 e 8. 0, 0, 3 e o 8. E aí agora nós vamos voltar para onde? Para o nosso sistema. Vamos colocar agora aqui nossas incógnitas. Tá? X, Y, Z. E aí o nosso sistema ele vai estar da seguinte forma. Colocando agora os coeficientes. Na primeira linha, nós temos aqui um coeficiente. 1 é o coeficiente do x, vai ficar só o x. Mais esse 1 é o coeficiente do y, fica só o y. Mais esse 1 é o coeficiente do z, fica só o z. Isso aqui vai ser igual a 6. Na segunda linha, na segunda equação, o 0 é o coeficiente do x, ele zera o x, não preciso colocar. 1 é o coeficiente do y, então vai ficar y. Menos 1 é o coeficiente do z, e aqui vai ficar menos z, igual a menos 1. Na terceira equação, né, nós temos aqui na terceira linha 0, 0. 0 é o coeficiente do x, 0 é o x. 0 é o coeficiente do y, 0 é o y. 3 é o coeficiente do z. E nós vamos colocar aqui 3z. Isso aqui vai ser igual a 8.
E nós temos agora o nosso sistema escalonado. Percebam que na última equação nós temos uma expressão fácil de resolver, simples de resolver, né? É ali nós só temos aqui uma incógnita, que é a z. E nós vamos achar o z, substituir na segunda equação, achar o y, e substituir esses dois que nós temos, y e z, na terceira, e achar o x. Tá? Então, fazendo com que o nosso sistema fique mais simples, fácil de resolver. Tá? Então, continuando aqui, nós vamos ter, resolvendo aqui a equação 3z igual a 8, nós vamos obter o z igual a 8 sobre 3. Ótimo. Já que nós temos o z, vamos agora encontrar a próxima. Vamos resolver a equação y menos z igual a menos 1. Como nós temos o z, vamos substituir. Nosso y menos, quem é o z? 8 sobre 3 igual a menos 1. Então, isolando o y, nós vamos ter menos 1 igual menos 1. E aí, aqui nós temos menos 8 sobre 3, vai para o outro lado, mais 8 sobre 3. Tá? E aí nós vamos ter o quê? Que o nosso y vai ser igual a 3 vezes menos 1 menos 3, mais 8, vai ficar 5 sobre 3. E aí, nós vamos agora resolver a primeira equação, tá? Resolver a equação x mais y mais z igual a 6. E nós temos y e nós temos z. E aqui, propício a achar o valor de x. Então, x, quem é o y? Então, nós temos aqui mais 5 sobre 3, mais 5 sobre 3. Quem é o z? O z é 8 sobre 3. Então, mais 8 sobre 3, igual a 6. Tá? Para agilizar um pouco, todo mundo percebe que essa operação aqui, tá? Ela vai ser o quê? 13 sobre 3. Isolando o x, nós vamos ter o 6, e já passando para o outro lado, menos 13 sobre 3. Tá? Já resolvido para a gente ganhar tempo. E aí, resolvendo aqui agora, nós vamos ter que o nosso x ele vai ser igual a 13 vezes 6, 18, menos 13, 5. O x, então, vai ser 5 sobre 3. Certo? E aí, vamos fazer o nosso conjunto solução. Nosso conjunto solução vai ser o x, vai ser 5 sobre 3, o y, que vai ser 5 sobre 3, e o z, que vai ser 8 sobre 3. E aí, assim, nós temos a solução do nosso sistema linear. Tá? Se a gente for usar uma classificação para esse sistema, ele é o quê? Ele é um sistema possível e determinado. Então, até a próxima aula, que será uma resolução de uma questão utilizando a regra de Cramer. Tá? Então, até a próxima.